Fala aí, meu amigo da telinha, tudo bem com você? Se você não me conhece, meu nome é Alan Pierre, eu sou aqui criador do canal Mentoria para a Paz e hoje eu quero compartilhar com você tudo o que eu aprendi com esse livro aqui, ó. Não sei se você já ouviu falar. Pai Rico, Pai Pobre. Seguramente esse é o melhor livro que eu li nos últimos anos, com apenas uma exceção, a Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia é o livro mais lido e mais vendido no mundo. Então, não tem um livro que supere e nem vai ter um livro que nunca vai se superar a Bíblia, né? Mas o que eu gostei nesse livro Pai Rico, Pai Pobre é que esse livro ele fala sobre vários assuntos e assuntos em comum entre eu e você. Afinal de contas, esse livro aqui ele fala sobre família. Ele fala sobre criação de filhos, ele fala sobre educação. Além disso, esse livro aqui, ele vai ensinar a gente dicas importantíssimas de como nós podemos fazer para poder ganhar dinheiro. Dicas de como nós podemos fazer para administrar o nosso dinheiro. E ele vai nos ensinar como fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Afinal de contas, não seria bom se você aprendesse a ganhar mais dinheiro e aprendesse a administrar melhor o dinheiro que entra? E melhor, e se você descobrir como fazer o dinheiro trabalhar para você? Isso é uma das coisas que nós aprendemos aqui no Pai Rico, Pai Pobre. Além disso, esse livro ele ensina sobre empreendedorismo. Esse livro ele ensina sobre visão a longo prazo. Esse livro, ele ensina sobre como lidar com crises financeiras, como a crise que nós estamos vivendo agora, né? A crise do coronavírus, lockdown, a depressão, a escassez, o desemprego. E nesse livro, ele ensina a gente até a não precisar de um emprego para se sustentar. Ele ensina a gente que a gente pode se sustentar pelo que a gente tem aqui na nossa mente. E ele ensinou a gente que o dinheiro que a gente pode aprender a criar. Mas antes de começar esse vídeo, eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Se você quer aprender a educar melhor os seus filhos, a fazer com que os seus filhos se tornem pessoas de sucesso, a fazer com que a sua família ela possa ser uma família bem-sucedida. Se você quer aprender sobre investimento, sobre empreendedorismo, sobre negócios, enfim, se você quer adquirir conhecimentos que te tornem uma pessoa melhor e você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva, que você clique aí no sininho de notificações, assim toda vez que nós tivermos um novo conteúdo você vai ser avisado. E aí, sem pagar nada, você vai estar adquirindo um conhecimento que com certeza vai fazer uma grande diferença na sua vida. E eu peço também que se você gostar do nosso conteúdo, que você dê o seu like e compartilhe, porque isso aí vai ajudar o canal a crescer e vai fazer com que aquele teu amigo que está tendo alguma dificuldade e que ele possa ouvir o que nós temos a falar aqui nesse vídeo, que ele possa encontrar a solução para o seu problema. Mas sem delongas, vem comigo que eu tenho muita coisa para te falar. A primeira coisa que eu aprendi com o livro Pai Rico, Pai Pobre é que todo ser humano precisa ter um pai. Talvez você se questione, mas todo mundo tem um pai biológico, né? Mas a gente sabe que alguns pais são somente pais biológicos que abandonam o filho e acabam pagando apenas pensão e outros nem pagam pensão. A gente sabe que tem pais que são omissos e a gente sabe que tem pais que realmente fazem a diferença na vida dos seus filhos. E o Robert Kiyosaki, o autor do livro, ele teve o privilégio de ter dois pais, um pai rico e um pai pobre. E
Através desses dois pais, ele teve duas visões distintas de como viver a vida. E eu quero dizer para você que se você é pai, o teu filho com certeza ele precisa ter pelo menos um pai, que é você. Mas dependendo da tua atitude, dependendo do teu comportamento com seu filho, talvez o teu filho adote um pai postiço para dar a ele aquilo que você não dá. Até porque se você não der atenção a ele, talvez o traficante dê. Faça o seu papel de pai. Em alguns casos, mães separadas, elas têm que fazer o papel de mãe e de pai. Mas fato é que todo ser humano precisa ter uma referência, precisa de ter um mentor. E aqui no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele tinha o pai que era o pobre, que era um homem estudioso, que ele falava para o filho: filho, estude, tira boas notas, para você se formar na faculdade e arrumar um bom emprego. E o pai rico falava para ele: meu filho, vai para a escola, estuda, tira boas notas, para você ir para a faculdade e aprender a se tornar um grande empresário. Meu filho, eu vou te ensinar como se faz para ganhar dinheiro. Eu vou te ensinar como se faz para o dinheiro trabalhar para você. E a primeira coisa que eu aprendo com esse livro é que todos nós precisamos de um pai. E se você já é adulto e já tem filho, você precisa ser um pai para o seu filho. Precisa ser um mentor para ele. Mas eu quero dizer para você que você também precisa de mentores. Mesmo que o teu pai não seja mais vivo. Ou talvez que o seu pai não tenha sabedoria para te mentorar. Você pode ser mentoreado através de livros, através de cursos, através de pessoas que você escolha como referências e que vão te ensinar como agir em determinadas situações. Por exemplo, quando eu quero tomar uma dica sobre investimento, eu tenho algumas pessoas que elas me inspiram. Por exemplo, o Thiago Nigro, o Bruno Perini, eles me ensinaram muitas coisas para poder fazer uma carteira de investimento bem diversificada. Eles me ensinaram a comprar quando todo mundo está vendendo e vender quando todo mundo está comprando. Através desses mentores, eu aprendi a investir o meu dinheiro com mais qualidade e ter mais retornos. Quando eu penso na minha vida espiritual, eu tenho um pastor que ele me mentora, que quando eu tenho dúvidas, eu chego lá e desabafo com ele e ele me dá conselhos. Quando eu tenho alguma dúvida na área judicial, eu tenho um advogado a quem eu recorro e peço conselhos. E quando dá um problema no meu carro, o meu mentor é o meu mecânico. Enfim. A segunda coisa que eu aprendo com o Pai Rico, Pai Pobre, é que o seu maior ativo não é o dinheiro que você tem no banco, o seu maior ativo não é a sua casa, não é o seu carro. O seu maior ativo é a sua mente. É o conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida. Até porque, se você for ver as estatísticas, você vai descobrir que a maioria das pessoas que ganharam na loteria depois voltaram a ser pobres. Isso porque elas eram ricas financeiramente, porém pobres mentalmente. E não estavam preparadas para administrar aquela riqueza. Em contrapartida, se você for estudar a vida dos grandes milionários, você vai descobrir que a maioria deles não nasceu rico. A grande maioria dos milionários
já foi pobre e aprendeu a construir riqueza. E se você pegar um cara que é milionário hoje e tomar todo o dinheiro que ele tem, com certeza daqui a 2, 3 anos ele vai ter todo aquele dinheiro de volta, porque você pode tirar o que ele tiver, mas aquilo que ele tem aqui, ó, conhecimento, você não tem como tirar. É por isso que é muito importante você alimentar a sua mente com coisas boas. Leia bons livros, assista boas palestras, participe de bons cursos, tenha amizade com pessoas que têm mais conhecimentos do que você. Afinal de contas, se você for o menor na fila, com certeza você vai aprender mais do que vai ensinar. Agora, se você tiver apenas amigos que na escala social estiverem abaixo de você, com certeza você vai ser aquele que vai ter que estar sempre emprestando dinheiro, vai ter que estar sempre dando conselho. Não que isso seja ruim, mas a questão é que se você for o maior, você vai ter que estar sempre dando e não vai ter ninguém para poder você receber. E o ideal é quando você pode dar e receber o conhecimento. Então, procure pessoas que sejam melhores do que você, até porque nós somos a média das 5 pessoas com que nós mais convivemos. Então, se a segunda coisa que eu aprendo com esse livro e que eu tomo para a minha vida é que o conhecimento é a minha maior riqueza. A terceira lição que eu aprendi com esse livro é um termo que ele usa até, um termo chulo, mas ele fala que nós temos que sair da corrida dos ratos. E o que é a corrida dos ratos? Bom, pessoal, eu vou te ensinar na prática o que eu quis dizer com a corrida dos ratos. Como a maioria das pessoas fazem, elas recebem o seu salário, tá aqui, sua fonte de renda, elas recebem o seu salário e daqui o dinheiro ele já vai direto para cá, que é para as despesas. Ou seja, a pessoa recebeu o salário, a primeira coisa que ela vai fazer, vai pagar o aluguel, vai pagar a conta de luz, vai pagar o telefone, vai fazer a compra do mês, vai pagar o colégio das crianças, vai tirar o dinheiro para tomar uma cervejinha, vai levar as crianças para passear e se sobrar alguma coisa, aí ela vai guardar, aí ela vai investir. Agora eu vou falar para você como 5% da população faz. 5% são justamente as pessoas que se tornam ricas. O que elas fazem? Elas pagam a si mesmo em primeiro lugar. Ou seja, você pode receber o teu salário, o teu prolabore, o lucro do serviço que você prestou, e aí você vai pegar aqui a tua fonte de renda e vai vir aqui e vai colocar um pedaço na coluna dos ativos, para depois você voltar e pagar as despesas. Isso não quer dizer que você vai deixar suas contas inadimplentes, mas isso quer dizer que a prioridade vai ser você economizar para o seu futuro. Por quê? Você vai vir aqui e vai colocar 10% do teu salário na tua coluna de ativos. E o que são ativos? São coisas que vão colocar dinheiro no teu bolso. Que pode ser a poupança, pode ser um fundo de investimento, pode ser ações, fundo imobiliário, criptomoedas, pode ser investimento em ouro e tantas outras coisas que hoje tem no mercado que você pode, com uma pequena quantia por mês, você investir e multiplicar o seu dinheiro. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, deixa aí no comentário que depois eu faço um vídeo específico sobre investimento. Mas vamos lá para a gente concluir o nosso raciocínio. A pessoa bem-sucedida, ela pega o dinheiro, coloca uma parte na coluna dos ativos e aí depois, com o que sobrar, ela vai pagar o imposto, ela vai pagar o aluguel, ela vai pagar a alimentação, ela vai pagar o colégio dos filhos. Ou seja, primeiro ele investiu no futuro, para depois ele investir no presente. E o que isso vai acontecer? O que isso vai fazer ao longo dos tempos? A coluna de ativos dele, ela vai crescendo. Cada vez mais ela vai aumentando, até que vai chegar um ponto
que essa coluna de ativos aqui, ela vai criar uma fonte de renda passiva. Ou seja, você vai ter um dinheiro que você vai ganhar enquanto você estiver dormindo. Literalmente é isso que a coluna de ativos faz. Ela cria uma renda passiva. E aí, com o dinheiro dos teus ativos, depois que você já estiver bem financeiramente, aí você vai comprar um passivo. Depois que você já tiver aquele dinheiro que trabalha por si mesmo, com esse dinheiro você pode economizar para poder pagar um carro, para comprar uma televisão. A maioria dos brasileiros, eles fazem o quê? Ele recebe o salário, pega o empréstimo, ou então compra uma televisão parcelada em 20 vezes, e aí ele fica 20 meses pagando aquela televisão de LED de 50 polegadas, que quando ele acabar de pagar, já tem que comprar outra. E o investidor inteligente não, ele vai vir aqui, vai investir, e depois, com o dinheiro do seu lucro, ele vai lá e compra uma televisão à vista. Entendeu? Ele vai pagar mais barato na televisão, porque se a televisão está custando R$2.000, ele chega na loja e ele fala assim, ó, se eu pagar à vista, quanto é que você faz para mim? Ah, eu te dou 10% de desconto. Ele vai pagar 1.800, economizou R$200. E é assim que as pessoas ricas fazem, é assim que elas enriquecem. Vamos lá, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse livro, ele é um livro muito completo, um livro que tem muitas lições para a nossa vida. E se eu fosse resumir tudo que eu aprendi aqui nesse livro, eu passaria pelo menos umas 3 horas falando com vocês. Agora, para a gente finalizar, até mesmo porque se você ficar interessado, você vai comprar esse livro e vai ler e vai ver que realmente o que eu estou falando procede. Agora, se tem uma coisa que mais me impressionou nesse livro e que eu queria compartilhar com você, principalmente você que é jovem, porque os jovens ele tem mais tempo do que nós que já passamos dos 40, né? É uma lição que ele dá, que é: trabalhe para aprender e não por dinheiro. E ele conta algumas histórias que chegam a ser até chocantes. Por exemplo, ele conta que ele passou no concurso da Academia Militar da Marinha Mercante e que ao passar nesse concurso, ele tinha um salário de $42.000 por ano e tinha 5 meses de férias. No entanto, ele ficou trabalhando na Marinha Mercante dos Estados Unidos durante 6 meses. E ele disse que apesar de ter uma carreira garantida, apesar de ele já estar com um futuro seguro ali na Marinha Mercante, afinal de contas, $42.000, se a gente for fazer essa conta por real, você vai ver que é uma grana bem boa. E além do mais, você ter 5 meses de férias, daria para poder dobrar esse salário dele durante as férias. Mas ele trabalhou ali 6 meses porque, na verdade, ele não entrou na Marinha Mercante porque era o sonho da vida dele, e sim porque ele queria aprender comércio internacional. E ali ele ganhou para aprender comércio internacional, porque ali trabalhando na Marinha e viajando, ele foi para Singapura, ele foi para o Vietnã, ele foi para o Japão, ele foi para Hong Kong, e ele conheceu o mundo, ele viajou o Pacífico todo e aprendeu coisas que, se ele fosse estudar, ele pagaria milhões. E acabou que ele ganhou muitos dólares para poder aprender. E após aprender o que ele queria, ele deu baixa e falou para o pai dele que ele estava saindo dali porque ele queria ser piloto. Então ele fez prova para piloto da Marinha dos Estados Unidos e foi para a Marinha. E apesar de adorar voar, ele ficou ali menos de 3 anos. Porque, na verdade, o que ele queria não era ser piloto, e sim aprender a comandar tropas. Afinal de contas, o pai rico tinha dito para ele que uma das coisas mais difíceis do empresário é aprender a lidar com pessoas. Então, ele ali na Marinha, sendo um oficial, ele aprendeu a comandar tropas, aprendeu a gerir pessoas, e isso seria importante quando ele montasse a empresa dele. E aí, deixou de ser piloto de avião, acreditem,
para se tornar vendedor da Xerox. E por que ele fez isso? Era uma da empresa que tinha um dos melhores treinamentos para vendedores do país. E aí ele aprenderia as técnicas de vendas sem precisar pagar por um curso, e ao contrário, ele iria receber para aprender aquilo que ele queria. E começou a trabalhar lá na Xerox como vendedor, e quando ele se tornou um dos 5 melhores vendedores, ele pediu demissão da Xerox. Então, após aprender comércio exterior, gestão de pessoas, ou seja, liderança que ele aprendeu lá como oficial da Marinha, e aprendeu as técnicas de venda, ele descobriu que ele já estava preparado para montar a própria empresa dele. E hoje ele fatura alguns milhões de dólares por ano. Ou seja, ele aprendeu para depois ganhar. Ele decidiu investir em conhecimento e mais tarde esse conhecimento voltou para ele em forma de alguns milhões de dólares. Hoje o livro dele já vendeu mais de 10 milhões por todo o mundo. Mais de 10 milhões de exemplares, é um best-seller. Ele ganha milhões para poder fazer palestra por todo mundo e ensinar um pouquinho daquilo que ele aprendeu. E para mim foi muito edificante, eu aprendi muito com esse livro. Mas se você quer ter mais conhecimento, se você quer aprender mais através de outros livros, ou se você quer dicas de como educar o seu filho, como fazer com que o seu filho se torne melhor do que você, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, que você acompanhe os nossos vídeos, porque eu sempre vou ter um conteúdo especial para você. Até o próximo vídeo e não esqueça, o teu filho é como a flecha na mão do valente e o valente é você.